Se você ainda não me conhece, sou o professor Caio, assessor pedagógico do Sistema Positivo de Ensino. E hoje estou aqui para juntos corrigirmos os exercícios que foram solicitados na aula no início da semana. Refiro-me aos exercícios de 1 a 7 das páginas 32 a 34 do nosso volume 10 de literatura. O nosso encontro de hoje está dividido em dois momentos. Na primeira parte, nós iremos corrigir os exercícios de 1 a 4. E na segunda parte, nós corrigiremos os exercícios de 5 a 7. Vai lá, pega o seu material. Eu espero você, porque a nossa aula já vai começar. Vamos seguir com a nossa correção. Nessa primeira parte da aula, o nosso olhar irá se voltar para os exercícios de 1 a 4 das páginas 32 e 33. O que nós vamos encontrar lá no exercício 1? Como um pássaro sem asas, ele subia com as asas que lhe brotavam da mão. O que pode significar no contexto do poema a imagem de asas brotando das mãos? Vamos nos localizar aqui no tempo e no espaço da questão, certo? Esses versos que estão apresentados no enunciado correspondem ao texto O Operário em Construção, de Vinícius de Moraes. Texto que não fiz a leitura aqui na nossa aula de correção, porque a leitura do texto está lá apresentada na primeira parte da nossa aula de segunda-feira. E também o texto está presente no nosso material, na página 31 do volume 10 de literatura. Isso posto, considerando este texto, o Operário em Construção, o que pode significar a imagem poética das asas que brotam das mãos do operário? Coloquei aqui para a gente pensar juntos alguns elementos que podem ter sido contemplados na resposta de vocês. A imagem poética asas que lhe brotavam da mão está relacionada à faculdade ou à capacidade de o operário criar a partir da sua imaginação. Isso posto, nós podemos compreender que as asas correspondem à habilidade desse operário dar concretude àquilo que ele havia imaginado. E o que a gente pode perceber no verso, tudo naquela mesa era ele quem o fazia. Além dessa perspectiva, se nós quisermos aprofundar ainda mais o nosso olhar e a nossa leitura diante do texto, nós vamos observar, a partir de um instrumento de análise literária, instrumento esse que eu gosto de utilizar em alguns momentos nas análises que realizo, que é o dicionário de símbolos. Nesse dicionário, nós vamos encontrar uma série de significados que estão relacionados à mão. E dentre esses significados, tem um que dialoga diretamente com o nosso texto, que é justamente a perspectiva de a mão simbolizar o conhecimento. E o texto O Operário em Construção vem, portanto, simbolizar esse processo de autoconhecimento do operário em construção que atinge, em um determinado momento, a consciência do seu fazer, do seu estar, enfim, do seu ser no mundo como um operário. E, portanto, considerando esse elemento que nós vemos ali nos versos, homens de pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento. Se nós formos considerar esse instante em que ele acaba alcançando, atingindo uma nova dimensão, a dimensão da poesia, nós podemos pensar que essa imagem, asas que lhe brotavam da mão, também vão corresponder a esse processo de conhecimento
que o nosso operário irá realizar e chegando ao limite dessa autoconsciência que a gente percebe a partir dessa nova dimensão por ele adquirida. Isso posto, nós podemos ir lá para a questão 2. Aqui eu trouxe para nossa aula hoje um exemplo de resposta completa. Até então eu venho trazendo elementos em itens que podem ter sido contemplados nas respostas de vocês. Hoje eu quis trazer um exemplo de resposta texto para que a gente possa refletir juntos sobre essa estrutura, uma vez que na terceira série do ensino médio nós vamos encarar muito em breve exame vestibular que apresentam questões discursivas para resolvermos. E como é que nós iremos realizar essas respostas, né? Temos que ir treinando desde já. Bom, então vamos lá. Como é caracterizada a figura do operário presente na primeira estrofe? Retomando aqui o enunciado, nossa preocupação vai ser essa, né? De descrever ou, enfim, apresentar como que é esse operário considerando nesse momento somente a primeira estrofe, uma vez que ele sofre um processo de transformação, mais para frente a gente caracterizaria esse operário de maneira diferente. Mas aqui na primeira estrofe, o que nós podemos dizer? Vamos lá. Na primeira estrofe do poema, O Operário em Construção, de Vinícius de Moraes, percebe-se que a figura do operário é caracterizada como a de alguém que, embora tivesse a capacidade de criar, erguia casas onde antes só havia chão, não tinha consciência das contradições envolvidas em sua profissão, ou seja, ele não conseguia perceber que sua liberdade criativa, ao construir as casas, era também sua prisão, visto seu ofício estar subordinado às condições impostas pelo seu patrão. Então aqui nós temos a nossa resposta no formato de texto. E vamos analisar essa estrutura, porque acredito que vai também auxiliar vocês na hora de conferirem o texto que vocês produziram aí no caderno de vocês. Vejam, se nós observarmos a estrutura aqui utilizada, nós vamos reconhecer nessas linhas aqui, neste trecho, ó, na primeira estrofe do poema, O Operário em Construção, de Vinícius de Moraes, o que eu estou realizando aqui? Olha, eu estou realizando o que a gente chama de contextualização. Imaginando que essa pergunta do exercício 2 fosse a questão de um vestibular, nós precisamos de entender que o corretor ele vai receber essa sua resposta sem necessariamente ter presente ali o enunciado. É claro que ele sabe qual que é a questão, mas o nosso lugar, ao nos colocarmos diante do exercício de responder à questão, nós vamos nos colocar no lugar daqueles que vão trazer para o leitor as informações necessárias para que ele possa compreender efetivamente aquele texto que nós estamos apresentando e, nesse caso, o texto é a nossa resposta. Então, aqui, na primeira estrofe do poema O Operário em Construção, de Vinícius de Moraes, eu estou apresentando as informações básicas necessárias para que esse meu leitor, para que esse meu corretor, possa se localizar na discussão. A partir daí, eu começo a desenvolver o quê? Eu começo a atender aquilo que o enunciado solicitou como comando. Ou seja, eu passo a caracterizar a figura do operário presente na primeira estrofe. Isso vai estar descrito essencialmente aqui, olha, nesse trecho, nessas três linhas que se seguem aqui, olha. Percebe-se que a figura do operário é caracterizada como a de alguém que, embora tivesse capacidade de criar, erguia casas onde antes só havia chão, não tinha consciência das contradições envolvidas em sua profissão. E
o que se segue, eu diria que corresponde a um desdobramento, ou seja, a uma fundamentação dessa visão que eu apresento sobre o operário, e visão essa que eu reconheço ali na primeira estrofe. Ou seja, ele não conseguia perceber que sua liberdade criativa ao construir as casas era também a sua profissão. Estou explicitando as razões, os motivos que me levam a acreditar que essa é a figura caracterizada do operário em construção na primeira estrofe. Espero que esse exercício de apresentar uma resposta completa e analisar a estrutura dessa resposta possa auxiliar você a perceber o seu texto. Veja lá se na tua resposta você colocou também a contextualização, né? Ou seja, qual é o texto que está sendo analisado, quem é o autor deste texto. Depois, verifique se você apresentou com as suas palavras, né, essa figura do operário. Depois, perceba se você conseguiu desenvolver uma argumentação, um aprofundamento dessa sua visão. Isso vai trazendo para você, com certeza, uma consciência do seu texto, o que vai favorecer também o seu conhecimento, enfim, o seu aprendizado, não só neste momento aqui e agora, mas em situações futuras em que você irá se deparar com questões discursivas em provas, concursos, por exemplo. Vamos para frente? Na questão 3, nós temos ali, olha, comente o vocabulário utilizado na composição do poema e os aspectos formais, como versos, estrofes e rimas. Ora, então aqui o nosso exercício vai ser o de comentar o vocabulário, né? Primeiro comando, e também precisamos de comentar os aspectos formais. Aqui sugeridos, versos, estrofes e rimas. Já falei para vocês porque que eu gosto de destacar ali o enunciado. Gosto de fazer isso porque a gente não se perde na hora de estabelecer a nossa resposta. Bom, vamos lá. Vocabulário, o que nós podemos dizer? Ele é um vocabulário simples. E porque é simples, a compreensão é fácil. E essa simplicidade vocabular, ela é uma herança advinda da primeira geração modernista. Se nós formos comparar os itens lexicais, as palavras utilizadas em O Operário em Construção, com as palavras utilizadas num texto parnasiano, num texto barroco, por exemplo, nós vamos perceber ali um vocabulário mais rebuscado, porque estávamos aí, tanto no parnasianismo quanto no barroco, em outro paradigma estético. Aqui, na segunda geração modernista, nós já rompemos com a arte passadista e, por isso, o autor pode se valer desses recursos mais simples no que diz respeito à própria composição ou o uso das palavras na própria composição poética. Em relação aos aspectos formais, nós vamos perceber ali no texto O Operário em Construção versos que são regulares, apresentando ali 7 sílabas métricas, o que nós chamamos de redondilha maior. Se você não se recorda muito bem dessa classificação dos versos, uma sugestão é você retomar as aulas da primeira série do ensino médio, do SPE com você, e, se não me engano, as aulas da semana 8, 9, nessas aulas você irá encontrar essa classificação dos versos para que você possa retomar aí em sua memória caso tenha esquecido. As estrofes, elas apresentam quase que o mesmo número de versos e no que diz respeito às rimas, nós verificamos também um trabalho com a rima. Por exemplo, nós temos ali casas, asas, chão, mão, missão, escravidão, conhecia, sabia, fazia, ao longo dos versos nas estrofes. As rimas não seguirão sempre esse mesmo esquema, casas, asas, chão, mão, missão, mas nós percebemos a existência delas no texto. Seguindo ali,
vamos para o exercício 4, diz assim: ainda na primeira estrofe, há a utilização de um paradoxo, uma contradição. Localize-a e interprete seu significado de acordo com o contexto do poema. Então, aqui, olha, precisamos de localizar o paradoxo e interpretar. Recordando que paradoxo é uma figura de linguagem. E aí, figura de linguagem, nós temos várias. Caso você não se recorde também, retome ali as aulas da semana 9 da primeira série do ensino médio, para que você tenha aí em sua memória essas figuras de linguagem mais claras, tá? Bom, o que nós vamos verificar aqui? Olha, o paradoxo é este, que a casa que ele fazia, sendo sua liberdade, era a sua escravidão. Ao mesmo tempo que o elemento casa para o operário representa a liberdade, esse elemento também vai representar a escravidão. E como que a gente pode interpretar esse paradoxo? Vejam, na dinâmica do trabalho, o operário vende sua mão de obra, sua força criativa ao patrão, que por sua vez explora esse trabalhador, o qual, sem ter condições de possuir os meios de produção, vê-se subordinado aos ditames daquele. Ou seja, o operário tem essa força criativa, o operário consegue trazer à concretude aquilo que ele imagina. E esse processo de imaginar, esse processo de criar, corresponde a essa liberdade. Contudo, esse criar está condicionado àquilo que o patrão manda o operário fazer, por isso, subordinado aos seus ditames. Além daquilo que o patrão solicita que o operário faça, as condições, né, de trabalho, porque não possui os meios de produção, o nosso operário está sujeito, eu diria que assujeitado aos ditames do patrão. Chegamos aqui ao fim da primeira parte da correção. Te espero na segunda parte. Até já! Nessa segunda parte, nós continuaremos analisando o texto O Operário em Construção, mas aqui existe uma abordagem que é bastante interessante, que nós vamos perceber melhor no exercício 7. É uma abordagem que estabelece uma comparação entre dois textos. O Operário em Construção, que é o texto em linguagem verbal, e o texto Os Operários, de Tarsila do Amaral, que é um texto imagético. Essa relação entre esses textos constituídos com diferentes semioses ou diferentes linguagens é uma abordagem bastante recorrente no Enem. Então se liga aí, presta bastante atenção nos comentários que iremos realizar, pois isso certamente irá ajudar você a pensar melhor a prova do Enem. Vamos lá! Na segunda parte da nossa aula, nós vamos corrigir os exercícios de 5 a 7, página 33 e página 34. Começando pelo exercício 5, nós vamos encontrar o seguinte enunciado. Na terceira estrofe, o operário faz uma grande descoberta, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. Ao fazer essa constatação, o operário se tornou capaz de a. Trabalhar de modo menos angustiado, b. Melhorar suas condições de trabalho, c. Mudar de profissão, d. Entender seu papel na sociedade e deixar tudo como sempre foi. Se nós acompanharmos a leitura integral do texto, nós vamos perceber que esse momento de descoberta do operário é o momento em que ele atinge uma outra dimensão, a dimensão da poesia, e a partir dela ele passa a dizer não para muitas situações. Nós vamos compreender que esse momento de descoberta e a partir dele o operário se torna capaz de entender seu papel na sociedade. E porque ele passa a compreender seu papel na sociedade, ele passa a poder dizer não
para muitas das situações, porque ele acaba adquirindo uma visão crítica dessa que é a sua realidade, desse que é o seu papel exercido no corpo social. Por isso que nós vamos afirmar que a alternativa D é a alternativa correta para esse exercício. Avançando, nós temos ali no exercício 6 o seguinte enunciado: como pode ser interpretado o título do poema O Operário em Construção? Justifique sua resposta. Aqui também trouxe para a gente uma resposta já desenvolvida como texto, para a gente também, naquela perspectiva de analisar estruturalmente essa resposta, com a intenção de auxiliar a sua consciência aí sobre o seu texto, né? Auxiliar o desenvolvimento dessa sua consciência sobre o seu texto, considerando esse período atípico de isolamento social, né? Então, vejam só. O título Operário em Construção pode ser interpretado como o fato de o operário adquirir consciência de quem é e da importância do seu trabalho. Na metáfora construída, percebe-se que o termo construção refere-se à tomada de consciência do operário como sendo aquele que faz surgir tudo aquilo que há ao seu redor. Nesse sentido, observa-se o processo de conscientização dele, o qual o levará a uma visão mais aprofundada da realidade na qual está imerso. Como nós podemos perceber, na primeira parte aqui da resposta, estou realizando a contextualização. O título Operário em Construção pode ser interpretado, então aqui, né, é a retomada do que está sendo solicitado no enunciado. Poderia colocar o título O Operário em Construção do poema de Vinícius de Moraes, poderia fazer isso. E depois daqui a gente vai ter propriamente dita a resposta, né? Como pode ser interpretado esse título? E aí ele pode ser interpretado como o fato do operário adquirir a consciência de quem é, a importância do seu trabalho, e o que vem a seguir é um desdobramento, é uma fundamentação, a própria argumentação daquilo que eu estou enxergando nesse título. É uma metáfora construída, que vai justamente se referir a essa tomada de consciência do operário. Também, dentro desse processo de conscientização, reconhecemos aí essa visão mais aprofundada da realidade, visão essa que passa a ser adquirida por esse operário em construção. Tá? Então, nós não temos aqui grandes dificuldades, né? O operário em construção, ele assim pode ser visto porque ele é esse operário que vai adquirir o conhecimento, que vai adquirir a consciência em relação ao seu ser e estar no mundo, em relação à realidade na qual ele está imerso. Avançando a nossa correção, pessoal, chegamos ao exercício 7. Esse é o que eu havia comentado na introdução à segunda parte da aula. É um exercício muito interessante porque ele traz um raciocínio de comparação entre textos que são constituídos de diferentes semioses ou linguagens. E esse raciocínio de comparar textos que são realizados a partir de diferentes semioses é o que a gente vai verificar em muitas das provas do Enem, né? Muitos exercícios ali na área de linguagens presentes na prova do Enem. Então vamos lá. Observe a seguir a tela intitulada Operários, pintada em 33 por Tarsila do Amaral. Na tela de Tarsila, é possível observar alguns elementos que permitem sua aproximação com o poema de Vinícius de Moraes. Selecione uma das sugestões de tema a seguir,
e desenvolva um parágrafo de aproximadamente 10 linhas discutindo as relações entre o poema e a tela. O comando é bastante claro, ele vai apresentar para a gente 3 sugestões. Eu vou comentar as 3, mas você deveria ter escolhido apenas uma das sugestões. E a ideia é que a gente compare elementos da tela com elementos do poema. Vamos lá. Primeira sugestão em A. A pintura e o poema dizem respeito ao processo de industrialização brasileiro ocorrido com grande impulso nas décadas de 20 e 30. Como a imagem de um mundo em construção aparece nos 2 textos, logo vamos evidenciar tanto na tela quanto no poema isso daqui, né? A perspectiva de um mundo que está em construção. Veja, para quem escolheu essa temática, você poderia ter colocado como imagem de um mundo em construção presente nos 2 textos, inicialmente a representação, a figura, a presença de operários como protagonistas, tanto no poema como na tela. Acredito que esse é um primeiro grande elemento ali que vai evidenciar essa imagem de um mundo em construção, a figura do operário. E depois a gente pode observar que no poema nós vamos encontrar ali a perspectiva de que o operário constrói casas e também o operário é responsável pela criação de produtos manufaturados. Em determinado momento ele observa a garrafa, prato, facão, gamela e ele tem a consciência de que tudo aquilo que existia era ele quem o fazia. Na tela, nós vamos encontrar essa perspectiva de um mundo em construção a partir desse processo de industrialização, considerando a representação das indústrias que vão estar presentes aqui, olha, no plano de fundo da tela da Tarsila. Então, aqui, esse aspecto ou esse elemento corresponde, na nossa leitura aqui, a essa representação de um mundo que está em construção, de um mundo que está passando aí por um processo de industrialização. Depois, no item B, para quem escolheu essa sugestão de temática para escrever o texto, diz assim: a pintura e o poema propõem a representação da figura do operário. Como essa figura é caracterizada nos 2 textos. Então, estamos olhando aqui a figura do operário e como que ela será apresentada na tela e como ela será apresentada no poema. Então, para quem escolheu essa temática, sugestão de elementos para estar aí presente no seu texto. Diz assim, olha, na pintura, nós vamos reconhecer os traços físicos dos operários e nesses traços físicos dos operários que estão ali representados, nós vamos perceber elementos da nossa brasilidade miscigenada, dessa mistura que é o povo brasileiro, representando, portanto, aí diferentes tipos sociais, unidos numa mesma condição, a condição de trabalhadores. É isso que nós verificamos ali na tela, né? Já no poema, nós reconhecemos a figura de um operário que também está sujeito às condições impostas pelo modo de produção capitalista, porém, em dado instante, o operário retratado no poema, ele adquire uma nova consciência de si e das relações de trabalho às quais está subordinado. E a partir disso ele passa a dizer não. Essa perspectiva nós não evidenciamos necessariamente na tela os operários de Tarsila do Amaral. Se nós repararmos aqui, olha, a disposição deles, todos enfileirados, nessa disposição nós não temos indícios de que alguém possa estar saindo dessa configuração, dessa formatação, que é já a perspectiva que nós encontramos no texto O Operário em Construção, visto que esse operário em construção, em um dado momento, adquire consciência da sua situação de operário. Para quem escolheu a temática apresentada em C,
tanto a tela quanto o poema falam de massificação e alienação. Entretanto, a visão que ambos apresentam é semelhante. Justifique sua resposta. Vamos lá. Aqui nós teremos que dizer, que nos posicionar em relação a esse aspecto. A visão da massificação e da alienação do trabalhador é semelhante nos textos? Eu vou dizer que não é semelhante à visão. Por que não é semelhante? Vamos lá justificar esse posicionamento. Olha, a pintura não deixa transparecer o aspecto da tomada de consciência dos operários representados, o que pode ser inferido a partir da disposição ou alinhamento em que eles se encontram. Não há quem esteja fora dessa organização. É aquilo que eu havia acabado de comentar. Se a gente for reparar os operários aqui e a sua distribuição, vejam que eles estão todos muito bem organizados, muito bem formatados na tela. O que poderia sugerir que alguém estivesse saindo dessa configuração porque adquiriu uma consciência parecida à do operário do poema O Operário em Construção? Eu diria que, de repente, se alguém aqui estivesse de costas na tela, ou se estivesse faltando aqui um rosto, por exemplo, e aí essa ausência do rosto na tela poderia indicar que aqui tinha alguém e esse alguém saiu dessa configuração, saiu dessa formatação. Não é o que nós evidenciamos aqui. Já no poema, a gente vai encontrar justamente o que? Olha, embora num primeiro momento o operário apresentado tudo desconhecia, em um dado instante, ele adquire uma nova consciência de si e das relações de trabalho às quais está subordinado. A partir disso, ele passa a dizer não. Ou seja, se ele passa a dizer não, se ele passa a ter essa consciência de si, não podemos afirmar que ele permanece nessa massificação ou nessa alienação, certo? Chegamos aqui ao término da nossa correção. Desejo a você um excelente restante de semana, bons estudos e nos encontramos na próxima aula. Até lá, tchau, tchau!